Muito bem, estamos de volta com o Esporte 56. O calor tá tanto que Marco Frossá não veio no programa hoje. Marcão, aguenta aí, viu, parceiro? Segunda-feira o bicho vai pegar, hein? Segunda-feira nós vamos rapar a cabeça do Marco Frossá aqui, com certeza, tá bom? Voltamos para o segundo bloco. Você pode participar com a gente aqui no Esporte 56 pelo telefone 45244368 ou pelo nosso MSN, o esporte56@hotmail.com. Muito bem. Já tem a matéria do Campeonato Brasileiro, muita coisa bacana pra gente comentar. Se seu time perdeu, não ligue, meu amigo, calma, não precisa ficar nervoso, tá só começando o Brasileirão, tá bom? Temos também polêmica, no caso, na categoria Seniors, naquele jogo entre Corinthians e Bandeirantes, jogo que estava com placar de 1-0 para a equipe do Corinthians. No momento em que foi dado o pênalti para a equipe do Bandeirantes, o jogo acabou paralisado ali. E aí a junta provavelmente deve se reunir essa semana para definir. Porém, nós já tivemos a má notícia de que no sábado à tarde, no estádio Bom Retiro, o Corinthians não se apresentou em campo. O Corinthians não entrou em campo e a Liga considerou o placar administrativo de WO 3-0 para a equipe do Bandeirantes nessa fase de quartas de final, tá? Vamos aos resultados? Categorias Seniors. Nós tivemos Bandeirantes 3, Corinthians 0, WO. Nós tivemos também Morungaba 2, São Francisco 3, Palmeirinha 4, Operários Lance 3, Itatiba 3, Rosita 2. Quem passou na categoria Seniors? Bandeirantes classificado. Nós tivemos o São Francisco classificado, o Palmeirinha e o Itatiba. Categoria Veteranos. Nós tivemos os seguintes jogos: Itatiba 2, São Francisco 0, Palmeirinha Romanim 3, Escolinha do Morro Azul 2, Morungaba 2, Operários Lance 0, Unisos da Tetur 0, Bandeirantes também 0. Classificaram Itatiba para a próxima fase, Palmeirinha Romanim, Morungaba e Bandeirantes. Essa semana a Liga deve definir os locais e os horários dos próximos jogos e também o chaveamento. Então você fica ligado aí que na segunda-feira no Esporte 56 já estaremos falando dessa primeira partida da fase semifinal, categoria Seniors e Veteranos, tá ok? Campeonato Brasileiro, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro vai começando a criar corpo, bons jogos agitando aí o final de semana. Tivemos aí a derrota do Palmeiras para o Corinthians, para o time reserva do Corinthians. Tivemos também o empate do Santos com o Coritiba. Tivemos no sábado a derrota do São Paulo para a Portuguesa. Vamos acompanhar mais de perto esses gols? Na volta a gente comenta um pouquinho mais. Roda aí! Em São Januário, o Vasco da Gama recebeu o Cruzeiro. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Montilho fez Cruzeiro 1-0. Na segunda etapa, aos 18 minutos, o Wellington Paulista encobriu o goleiro Fernando Praz. No placar, Cruzeiro 2-0. Logo em seguida, Rodolfo reduziu para o Vasco. Cruzeiro 2-1. E aos 34 minutos, Anselmo Ramon definiu o jogo. Resultado final, Vasco da Gama 1, Cruzeiro 3. No Canindé, a Portuguesa recebeu São Paulo. No segundo tempo, aos 11 minutos, Ivan fez o gol do jogo. Placar final, Portuguesa 1, São Paulo 0. Em Belo Horizonte, no estádio Independência, jogaram Atlético Mineiro e Náutico. No primeiro tempo, aos 2 minutos, Bernard fez Atlético 1-0. Aos 12, Araújo empatou para o Náutico 1-1. Aos 35, Ronaldinho Gaúcho de pênalti fez Atlético 2-1. Logo em seguida, o zagueiro Márcio Rosário fez gol contra, Atlético 3-1. No segundo tempo, aos 16 minutos, Danilinho ampliou para o Galo, 4-1 no placar. E aos 46, Escudeiro definiu o jogo. Final, Atlético Mineiro 5, Náutico 1. Em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, Grêmio e Flamengo. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Marcelo Moreno abriu o placar para o time gaúcho. Grêmio 1-0. Na segunda etapa, aos 4 minutos, Werner definiu o jogo. Placar final, Grêmio 2, Flamengo 0. No Pacaembu, Corinthians e Palmeiras. Logo no início da partida, aos 3 minutos, Mazinho abriu o placar, Palmeiras 1-0. Aos 33, Romarinho empatou o jogo 1-1. E no segundo tempo, aos 10 minutos, Romarinho fez o segundo dele e definiu a partida. Placar final, Corinthians 2, Palmeiras 1. Em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, jogaram Figueirense e Bahia. No segundo tempo, aos 6 minutos,
Júlio César fez Figueirense 1-0. E aos 33, Vander empatou o jogo. Placar final, Figueirense 1, Bahia também 1. No Engenhão, Botafogo e Ponte Preta. No primeiro tempo, aos 15 minutos, Nicão fez Ponte Preta 1-0. Aos 43, Andrezinho de pênalti empatou o jogo 1-1. E no segundo tempo, aos 9 minutos, Ricardinho definiu a partida. Placar final, Botafogo 1, Ponte Preta 2. Em Goiânia, no estádio Serra Dourada, jogaram Atlético e Fluminense. Hernandes, aos 12 minutos, fez Atlético 1-0. Aos 19, Samuel empatou 1-1. Aos 25, o zagueiro Gum virou para o Fluminense, 2-1 no placar. No segundo tempo, após a cobrança de um córner, o zagueiro Gilson fez gol contra. Fluminense 3-1. E aos 48 minutos, Deco de pênalti define o jogo. Placar final, Atlético Goianiense 1, Fluminense 4. Nós tivemos aí a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bons jogos, hein? Lembrando que nós tivemos alguns jogos cancelados, né? No caso do Corinthians, que joga pela Libertadores da América, já já a gente vai falar do Timão. Voltando a falar do Campeonato Brasileiro, destaque para essa vitória do Cruzeiro. Cruzeiro bateu o Vasco da Gama fora de casa, um bom jogo de Montijo, voltando a reencontrar o bom futebol. E agora o Cruzeiro assume de vez a liderança do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória chega a 14 pontos, é líder isolado o Cruzeiro do Brasileirão. Destaque negativo fica para o São Paulo. Muitos protestos aí no Canindé, no jogo do São Paulo. Torcedores do São Paulo com o nariz de palhaço. Inclusive hoje, no Twitter, muito forte o indício de que no próximo jogo do dia 8, o São Paulo contra o Coritiba, né? Estaria reencontrando o Coritiba. O São Paulo, a torcida do São Paulo não vai entrar, a organizada não vai entrar no Morumbi em forma de protesto. Destaque também para a vitória do Atlético Mineiro, que venceu o Náutico por 5-1, goleada do Galo para cima do Náutico. O Atlético Mineiro fazendo o primeiro gol, Ronaldinho Gaúcho. O Atlético chega à vice-liderança. No Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras, Corinthians com seu time todo reserva, Palmeiras com alguns desfalques, como o de Marcos Assunção, mas com o time 99% completo, o Corinthians bateu o Palmeiras por 2-1. Fechando os grandes paulistas, nós tivemos o Santos, que empatou com muita dificuldade em casa na Vila Belmiro. Santos que ainda vem de um jejum daquela eliminação da Libertadores, né? E agora não conseguiu esse bom resultado em casa com o finalista da Copa do Brasil. 2-2, Neymar fez uma grande partida, porém não adiantou de nada. O destaque negativo para esse confronto do Santos e Curitiba fica por conta de Elano. O meio-campo não comemorou em nenhum dos gols convertidos e aparentou muita apatia no campo no domingo. Provavelmente Elano não está satisfeito com a reserva e, quem sabe até, esteja saindo da equipe da Vila Belmiro. O Santos que vai encontrar muita dificuldade para manter alguns jogadores. Allan Kardec foi sua despedida, Renteria foi embora, Santos que contratou o David Braz, contratou o Bernard também, mas vem encontrando dificuldades para pôr esses jogadores em campo. Então, olho no Santos. O Corinthians já está na Argentina, viajou hoje no período da tarde, já chegou em Buenos Aires com o escolta, está tranquilo por ali, faz o reconhecimento da La Bombonera amanhã, a partir das 19 horas, e já tem um treino também pela manhã para se ambientar com o país, com a Argentina. Quem também está se preparando é o Palmeiras e o Coritiba, porém não jogam essa semana. Palmeiras que entrou com um pedido junto à CBF hoje para pedir que esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que acontece na próxima quinta, seja em Barueri, no estádio do Barueri. A CBF provavelmente deve liberar e esse primeiro confronto, 99% de chances de ser na Arena Barueri. Segundo jogo, no Couto Pereira, tá? Essa a final da Copa do Brasil, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, já tem campeonato amador, galera participando com a gente no MSN, tem também uma matéria bem bacana, então não saia daí que já a gente volta.